Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 30/7 de 2012. Bom, bate-papo difícil esse nosso hoje, uma vez que para amanhã nós temos aí uma definição bastante grande no nosso mercado. Tal qual a gente teve hoje. E hoje nós acertamos movimento muito complicado. Eu falei para vocês na sexta-feira que a gente aguardava um dia bastante difícil. E estava aí, realmente tivemos esse dia difícil, realmente tivemos aí muita enrolação, muita consolidação no nosso mercado. O mercado corrigiu ao longo do dia, depois acabou indo lá testar a máxima de novo. Fechou na máxima do dia, surpreendentemente, e a gente acabou ficando a maior parte do período de espectador, depois da alta fortíssima que a gente teve. Pouca gente teve coragem de comprar após os 2 dias que a gente teve no nosso mercado. Tá? Então, tivemos aí na semana passada o mercado simplesmente subindo aí 2,65 num dia e mais 4,7 no outro. Então, a gente acumulou aí mais de 7% em apenas 2 dias. Então, tivemos hoje mais 1,2%. Estávamos caindo 1,5% no começo da manhã e o mercado acabou fechando lá na máxima, vários ativos também buscando essa máxima. Acabou complicando um pouco a nossa vida. A gente tentou operar uma possível reversão no começo do pregão, fizemos algumas coisas interessantes, vou mostrar para vocês, mas o restante do dia foi enjoado, pouquíssimas oportunidades, o risco muito alto em função do mercado estar bastante esticado. E para amanhã a gente continua esperando um pregão difícil, tá? Nós vamos trabalhar apenas com compras neste bate-papo, então não vou recomendar a venda de nada, mas eu acredito que o mercado vai corrigir, eu acredito que ele precisa corrigir, se não for amanhã vai ser na quarta-feira, se não vai ser na quinta, mas ele precisa corrigir. Então está cada vez mais perigoso de montar operações compradas, tá certo? Então, mas o fato é que a gente não tem nada para recomendar para venda, porque fechou ou no meio do caminho ou fechou na máxima. Então está muito difícil de identificar o que está mais fraco. Então nós vamos precisar trabalhar com compra no dia de hoje e para amanhã, se a correção ocorrer, a gente vai tentar trabalhar com reversão. Então vamos pegar esses ativos da compra e vamos tentar buscar reversões nesses ativos, porque são esses os que subiram mais forte aí nos últimos dias e que podem fazer um padrão de reversão. Mas isso é uma outra conversa que nós vamos ter amanhã cedo, se o mercado for corrigir. Se não é compra, vamos tentar continuar operando aí do lado certo. Se for para cima, vamos tentar comprar e montar nossas posições dessa forma. Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse, tivemos aí 2 candles fortíssimos semana passada. Fizemos mínima do ano e depois fomos testar a máxima da consolidação e hoje conseguimos aí um fechamento na máxima. Porém, hoje o volume novamente foi abaixo da média do nosso mercado, então bem complicado de operar. E a base do dia foi assim, vou mostrar o intraday para vocês. A gente abriu o mercado muito enrolado, muito complicado de montar qualquer tipo de posição no início. A gente teve aqui o rompimento da máxima lá de sexta-feira, apenas aqui no finzinho do pregão, então rompeu. No candle seguinte já voltou e depois foi de novo, tá? Então bem complicado. Deixa eu tirar aqui a minha imagem para facilitar a vida de vocês. A gente tem então vários dias de consolidação, de repente um movimento de alta, 2 movimentos de alta. E hoje consolidamos de novo, apesar da gente ter rompido, no candle seguinte deu um sinal forte de venda e depois foi lá fechar na máxima do dia. Então, bem complicado de trabalhar com esse pregão no dia de hoje, tá, gente? Então, não foi lá muito fácil. A gente tentou, identificou essa enrolação, mas acabamos tendo dificuldade de trabalhar com isso, tá? Tivemos no começo do pregão uma operação na CSN. Então, observem que a CSN ela vem de uma tendência de baixa muito forte. Fez um candle de correção, não conseguiu fechar na máxima e a gente teve ela aqui, então, na abertura do pregão, montando aqui um pivô de baixa quando perdeu os 9,81. Então tentou ir lá fazer máxima, não conseguiu sustentar lá em cima e voltou. Aqui nós montamos uma posição vendida na CSN. Tá? Então fizemos aqui uma tentativa. O pessoal vendeu aqui no 81, gerenciou ela aqui nessa região dos 75, 975. Tá? Então conseguiu gerenciar aí com 6 centavos
e o stop estava aqui em 9,85. Logo na sequência o pessoal baixou o stop já aqui para este ponto 9,74, então um centavo acima era 9,75 e acabou sendo estopado aqui neste candle. Tá? Então foi feita a venda aqui no 9,81, gerenciado em 9,75, 7,6 e zerada a posição também em 9,75, ganhando aí 6 centavos. Isso é, pouco mais de 0,5%. Tá? Então foi uma tentativa, a ideia era tentar aproveitar se acontecesse uma reversão nesse ativo. Então nesse momento ele estava nas médias do diário, deixando um grande invertido, e o ativo acabou revertendo para o outro lado, indo fechar lá na máxima surpreendentemente. Tá? Então a gente estava acompanhando aqui esse rompimento dessa máxima do dia, que era 10,19, ele chegou a romper por 1 centavo, fez 10,20, acabou voltando. Ninguém posicionou, uma vez que tinha bastante papel no 20, a gente estava aguardando o 21. Uma outra operação que a gente também tentou fazer no dia foi a Gol. Estávamos de olho aqui na Gol nessa região dos R$10, tá? Então, vou arredondar para vocês aqui, R$10. Estávamos de olho aqui, dia forte de alta, 4,65, chegou a subir mais de 5% de alta. E aqui nos 15 minutos vocês podem visualizar que ela veio aqui testar essa região do 9,95, ficou enrolando por aqui e a gente ficou aguardando aqui então os R$10. Posicionamos aqui em R$10, compramos aqui nos 10, gerenciamos a posição aqui nos 10,04, conseguimos gerenciar risco e estopamos aqui nos 9,97, tá? Então quando ela perdeu os R$10, a gente já zerou a posição. Tradezinho rápido que a gente chama. Entramos, gerenciamos risco e saímos quando deu errado rapidamente. Então o dia foi morno, tentamos operações compradas, tentamos operações vendidas, enfim, nada desenvolveu, acabou ficando tudo parado, tudo enrolado, e acabou sendo um dia bastante complicado para a gente que opera day trade. Tá? Então nada mudou em relação à sexta-feira, continua a mesma análise, o mercado continua esticado, a gente continua com medo. Pra vocês terem uma ideia, as médias dos 60 minutos da Gol, elas estão aqui na região, deixa eu colocar para vocês, só para ter uma ideia, elas estão aqui na região dos 9,17 aproximadamente. Tá? Então está bastante esticada, continua bastante esticada e o mercado está inteiro assim. Tá? Então está complicado, muito perigoso de comprar. E para amanhã nós temos então aqui o teste de uma região de resistência, que é 57,611. Essa é a referência. Então se romper a máxima de amanhã, que é de hoje, perdão, que é 57,240,92, a gente tem já um teste dos 57,611. E é aí que a gente deve ficar de olho, com certeza serão duas brigas, uma para romper e a outra para fechar acima, normalmente é assim que funciona, e vamos ver então o que a gente consegue. Tá? Nós temos as recomendações de swing trade, a transmissão paulista continua aqui bastante enrolada. A gente teve já o segundo dia de alta volatilidade no papel, não posicionamos, ninguém recomendou venda nela hoje, está bem difícil. A gente está de olho nela, só que, como eu disse, ela está muito perigosa, está muito complicado de montar essas posições aqui para swing trade. Vocês podem ver que o ativo fechou lá em cima, na última hora estava na mínima do dia e veio fechar lá em cima. Tá? Então, isso tudo tem prejudicado muito as nossas operações. Essa volatilidade aqui está muito complicada e a gente hoje vai manter mais uma vez do jeito que está, mas amanhã a gente provavelmente vai cancelar essa recomendação se ela realmente estiver nessas condições. A Gol, a gente estava de olho na Gol, também ela está prestes a romper aqui essa região, que é 10,20, veio testar isso aqui, é uma região de consolidação, mas ela falhou esse fundo, então ela pode agora montar um pivô de alta. Montando o pivô, a gente vai cancelar também a recomendação. Temos também aqui a QGP, também nem perto de romper, está lá toda enrolada, não mudou nada. A PEMAN também está aqui enrolada, não mudou nada. A Cirela, a gente teve hoje mais um dia fechando na máxima, o volume foi baixo. A gente não vai mudar, mas só para vamos aguardar o que vai acontecer, vamos falar assim, porque da nossa recomendação, que era nos 13,15, ela já está em 15,49, então não chegamos nem a fazer a venda, ela está toda enrolada por ali. Vamos cancelar também esse ativo aí, vamos tirar de recomendação, que está feio. Temos aqui a BTOW,
Esse ativo a gente também estava de olho aqui na perda de 5,82, ela já está lá em R$ 7,00, então também vamos cancelar essa recomendação. Temos aqui a Viver, VIVR3, altamente volátil também, rompeu, foi lá em cima, voltou, também vamos cancelar. Então hoje vai ter um monte de ativo aí que vai ser cancelado. Um ativo interessante foi a SLC, que era a recomendação nossa, porém abriu num gap enorme e a gente não conseguiu pegar. Ela simplesmente estourou, aí corrigiu e fechou aqui em cima. Tá? Então ficou bem difícil agora para a gente trabalhar com ela. Ela já esticou bastante, fechou numa alta aí de quase 4%, ficou difícil de pegar. A gente visualizou a oportunidade, porém fomos pegos aí num gap e não conseguimos pegar, então o ativo acabou pulando as nossas ordens. Tá? A gente vai deixar ela aqui, quem sabe ela enrola mais um pouquinho, quem sabe a gente consegue pegar um pivô, alguma coisa nesse sentido, mas já ficou um pouco difícil, ficou um pouco afastado. Tá? Temos também a UGPA3, que fez nova máxima, a gente recomendou compra nela. Sexta-feira ela teve um dia de forte alta, 3,9, hoje mais 1,58, então continua desenvolvendo bem aí o ativo. Então vamos manter lá. E tem a TIM P3, que hoje já veio aqui, estopou o pessoal, que estava com um stop colocado aqui nos 8,99. Então tradezinho curto, ela já corrigiu nas médias e já veio aqui testar esse 8,99. Para amanhã, a gente pode até ficar de olho na TIM na perda dessa mínima aqui, ó, que é 8,97, ela pode ficar bacana, vindo testada aí agora este fundo aqui. Então agora vamos tentar a favor da tendência. Operamos o repique dela, estopamos posição hoje que ela deixou isso invertido e podemos agora tentar operar a tendência se ela perder esse 8,97 com alvo nos 8,19. E finalmente temos a ELET6. Aqui a ELET6 também, a gente estava de olho nela, ela simplesmente estourou para cima, está enrolada por lá. A gente vai esperar este rompimento aqui para ver se cancela essa recomendação ou não. Mas ficou difícil, todas as recomendações vendidas acabou complicando bastante a nossa vida na sexta-feira em função dessas altas malucas que o mercado apresentou. Tá? Temos então para recomendações de day trade amanhã, iniciando com Marfrig, MRFG3, então está aqui a Marfrig. Ou melhor, vamos dar uma olhadinha no nosso IBOV, já falei para vocês de IBOV para amanhã, rompendo esse 57.600 rompendo essa máxima de hoje, que é 57.240, temos alvo lá em 57.611. O Dow Jones deixou um candle de bastante indecisão no dia de hoje, pouca movimentação, então para amanhã se perder esses 13.043, tem alvo lá nos 12.961, depois lá nos 12.898, enfim, aí tem vários objetivos aqui para ele ir buscar. Agora sim, então, vamos iniciar com a Marfrig MRFG3. Nós temos a Marfrig se aproximando aqui dos R$10. Continua interessante. No pregão de hoje ela trabalhou consolidada, o volume foi dentro da média. E se romper esses R$10, ela pode ficar legal. Passa a ter objetivo aqui na região dos 10,17. E daí depois dos 10,17 a gente vai buscar alvos lá na região dos 10,42. Estamos recomendando a Marfrig porque ela vem lá de baixo, veio testar a máxima da consolidação, hoje teve um fechamento interessante, e se romper R$10, ela pode ficar muito bonita. Tá? Então até aqui no semanal ela monta pivô, etc. E pode abrir alvo para buscar esses valores maiores aqui. Além dela, nós temos também a BTOW3, rompendo aqui os 7,10. Se romper esses 7,10, ela pode ficar bonita com algo lá nos 7,44. Tá? Então, está interessante a BTOW3, se romper 7,10, com algo lá nos 7,44. O ativo falhou esse fundo, rompeu linha média e deve vir testar essa máxima aqui então na sequência. Tá? Temos também a Petrobras, a Petro 4, também aí com fechamento na máxima, surpreendendo aí. No dia de hoje ela corrigiu nas médias, montou alguns pivôs de baixa, e depois, no meio do dia para frente, foi lá fechar na máxima no fim do pregão. Então, surpreendendo a gente, tá? Para o dia de hoje, para o dia de amanhã, perdão, rompendo esse 20,31, ela passa a ter alvo aqui nessa região dos 20,50. E daí, depois disso, tem objetivos aqui nessa região dos 20,79. Esta é a Petrobras, o código dela PETR4. Estamos recomendando ela em função desses dois fechamentos na máxima que ela teve. Volume acima da média na sexta, dentro da média hoje. E ela continua forte pelo que a gente pôde identificar.
A CSN, apesar de estar numa tendência fortíssima de queda, vocês podem visualizar aqui, deixa eu tirar a minha imagem, perdão, vocês podem visualizar, ela está chegando próximo das médias, região aqui dos 10,36, porém apresentou um fechamento na máxima, uma alta de mais de 3,5% no dia. Tá? Então, a CSN rompendo esses 10 e 20 aqui, ela fica interessante com o objetivo nessa região dos 10,36, depois aqui dos 10,76. Tá? Além da CSN, temos também Usiminas. Essa está muito bonita, hoje teve uma alta muito consistente, apesar da grande consolidação que foi o dia. Movimentação só no início do pregão, depois consolidou praticamente o dia inteiro a Usiminas, tá certo? Então, está aqui a Usiminas, o ZIN 5, continuamos recomendando ela em função deste pivô que ela pode montar. Veio aqui, chegou a fazer mínima, segurou uma vez, segurou duas, e se romper aqui esses 7,23 ela pode ficar legal. Então, para amanhã, rompendo 7,10, temos alvo lá em 7,23. E aí depois disso, a gente pode pensar aqui em 7,37 e talvez até na região aqui dos R$8. Tá? Então, arredondando aqui a Usiminas, ela pode ficar interessante, rompendo esses 7,10 a partir de amanhã. Tá? Temos também a Gol 4, apesar de não ter conseguido se sustentar acima dos R$10, ela está interessante. Por que a gente recomenda a compra na Gol agora? Ela fez aqui uma falha de fundo, com rompimento de linha média, e veio agora testar então a máxima anterior. Se ela conseguir romper essa máxima anterior, que é 10,20, ela pode ficar extremamente interessante, com alvo aqui nessa região de 10,50 e talvez até R$11. Tá? Então monta pivô de alta, fica muito bonita, podem ver aqui no semanal. Aí passa a valer a pena acompanhar a Gol para compra, vai passar acima das médias do diário, do semanal, etc, etc, etc. Tá? Então, acompanhem aí, rompendo esse 10,05, que foi a máxima de hoje, tem algo lá nos 10,20. Tá? Além da Gol, nós temos também a Brasil Foods, BRFS3, também com uma probabilidade de falha de fundo, aqui nessa região dos 27,65, e também está tentando lá buscar o rompimento da linha média. Tá? Se romper esses 29,55, ela passa a ter alvo em 29,89, e daí rompendo isso aqui, alvo lá na região dos R$31,20. Esta é a Brasil Foods, o código dela BRFS3. Temos também o contrato de café, já passando para as análises da BMF. Encerramos então as recomendações de Bovespa para Day Trade. E no contrato de café a gente tem aqui uma zona de consolidação. Tá? Então ele voltou aqui para esse meio. Não recomendamos nada até ele vir testar essa máxima de 244,30. Tá? Então, apesar de ter corrigido, ele corrigiu no meio de muita consolidação e deve continuar volátil. Tá? O contrato de milho continua muito volátil, fez aqui candles enormes, um gap gigantesco no dia de hoje, mais de 4% de alta, fechou com invertido, então está muito difícil. E assim, quem gosta de arriscar um pouquinho, pode até pensar numa venda aqui perdendo 35,10, mas não fui eu que recomendei, tá certo? Então, muito perigoso vender um ativo como o milho, que está muito forte, mas o fato é que se perder os 35,10 amanhã, eu vou estar lá com certeza, porque eu gosto de tentar trabalhar com reversões, são movimentos extremamente interessantes. Vocês podem ver aqui que o milho vinha muito consolidado, aí teve uma alta muito forte aqui nesse mês de julho, e ele pode ficar bacana aí para amanhã, se perder esses 35,10. Tá? Então, este é o contrato de milho. O boi gordo continua muito difícil, BGI V12, continua muito volátil, sobe num dia, volta no outro, sobe de novo, cai, enfim. O contrato de dólar continua altamente consolidado, então não tem muito o que falar, apenas ficar de fora. E o nosso contrato do mini índice vale a mesma análise do Ibov, né, gente? Já esticou pra caramba, está testando aqui as máximas anteriores, lá na região dos 58,180. Rompendo então 57,730, tem alvo aqui em 58,180. Para amanhã esperamos um dia bastante difícil, tomem cuidado, pode vir reversão, pode vir correção, e a gente tem que estar preparado para isso, uma vez que, gente, é natural, o mercado subiu aqui 2,6, 5,3, mais um no dia de hoje, então estamos falando aí de 7, 8% de alta em 3 pregões. Amanhã é o último dia do mês,
é uma grande incógnita o que vai acontecer. Tá? Então, mas a gente tem que estar preparado para uma possível correção, para uma possível consolidação aí, em função da proximidade desse pivô de alta. Tá? Se isso acontecer, a gente tem que estar mais ou menos preparado para saber o que fazer. Então é isso aí, gente. Vamos encerrar então o nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez tivemos um bate-papo curto, fechamos aí em 22 minutos. Não está tendo muito para que falar, né, gente? Essa é a verdade. A gente tem consolidado muito e de repente a gente tem movimentos violentos para cima ou para baixo, como foram nas últimas semanas. O mercado abre em gap de 2%, 3% e não tem mais muito que a gente fazer. Então, assim, nos últimos meses tem sido muito difícil operar, o mercado está muito consolidado, está muito enrolado, e a gente tem que tomar cuidado, tem que controlar a mão e saber que os dias bons vão voltar, mas até lá tem que manter a cabeça fria, fazer a coisa certa. Então, como eu disse, não tem muito o que falar, é mais ou menos isso aí mesmo, vamos continuar trabalhando com consistência, eu acho que com certeza a gente vai ter bons resultados aí assim que o mercado voltar, pelo menos a uma normalidade, tá certo? Então, um grande abraço a todos, um bom descanso e até amanhã às 10 horas, lá no curso ao vivo, durante o pregão, com toda a nossa equipe acompanhando aí as operações de vocês, de todos os nossos alunos aí, tá certo? Então, estaremos ao vivo a partir de 10 horas, quem quiser fazer um teste, quem quiser conhecer nosso trabalho no curso ao vivo, só acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e se cadastrar. Vocês vão ter direito a fazer um teste aí gratuitamente por 7 dias para conhecer o nosso trabalho no curso ao vivo. Um grande abraço, um bom descanso e até amanhã.